Olá, meu nome é Denise Calado. E eu sou Janaína Martim, nós somos especialistas em Direito de Família e Sucessões. E nesse vídeo vamos trazer mitos e verdades que envolvam pensão, guarda e convivência. Primeira pergunta: aquele que recebe deve prestar contas que faz com o valor da pensão? Mito. Via de regra, se você recebe uma pensão, você não precisa prestar contas do que faz com esse valor para a outra parte. Até mesmo porque há um entendimento comum que a outra parte sabe qual que é o valor médio que seu próprio filho gasta. Entretanto, há uma exceção. Para pessoas que têm um grande padrão de vida, e aqui a gente vai usar como exemplo um jogador de futebol, pode haver a decisão fixada por um juiz de que haja uma prestação de contas desses valores que são recebidos. Além disso, se os pais realizam um acordo e nesse acordo conste uma cláusula de prestação de contas, sendo esse acordo devidamente homologado por juiz, também pode haver essa fixação, esse dever de prestação de contas. Então, só de maneira excepcional. Só de maneira excepcional. Segunda dúvida, ainda sobre pensão. Se aquele que paga tem uma nova família, o valor diminui? Não, é mito também. A diminuição da pensão alimentícia, uma ação revisional para diminuir o valor, o fato de constituir uma nova família por si só não é motivo, não é razão para solicitar uma diminuição da pensão alimentícia. A ação revisional, ela visa diminuir, mas com base e comprovação na possibilidade do genitor. Então, se o genitor, por exemplo, aqui utilizando de exemplo um genitor, constituiu uma nova família e quer entrar para diminuir a pensão do primeiro filho, ele precisa comprovar que de fato houve uma alteração financeira patrimonial na renda dele. Então, por exemplo, antes ele trabalhava e ganhava 15 mil, hoje ele está desempregado. Então, esse é um motivo, uma razão para um pedido revisional. Isso porque, quando a pensão é fixada, é observado dois critérios: a possibilidade de quem paga, o que foi explicado agora pela Janaína, e a necessidade de quem recebe. Então, pelo simples fato de haver uma constituição, dele ter um novo filho, mas se a possibilidade financeira dele não se alterou, ou dela, se é a mãe que paga, não há que se falar em diminuição de valores de pensão. Terceira dúvida sobre pensão. Quando a criança completa 18 anos, automaticamente é suspenso o direito de pagamento? Mito. Isso porque a lei ela visa resguardar a possibilidade desse menor, agora maior de idade, de frequentar um curso superior. Então, ela é fixada, a pensão ela será válida até que essa criança, não mais criança, complete seus estudos. E a suspensão da pensão só é feita mediante uma ação judicial, chamada de exoneração de alimentos. Inclusive, um caso aí, para vocês ficarem alerta, não houve uma exoneração, o juiz não deu uma sentença para parar a pensão alimentícia, ou o pai ou a mãe parou de forma automática, cabe aí um cumprimento de sentença pelo rito da prisão para cobrar esses atrasados. Agora falando sobre guarda. A guarda compartilhada é uma semana na casa de cada pai? Não. E para explicar isso também, eu vou falar rapidamente sobre a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, ela não tem alternância de lares. Ela nada mais é do que os dois decidirem em conjunto sobre a vida da criança. Então, as decisões importantes da vida dessa criança, em qual escola ela vai estudar, qual curso extracurricular ela vai fazer, se tira de um curso de inglês, coloca no curso de inglês, é para isso. E aí o regime de convivência pode ser fixado quinzenal, com alguns dias na semana, mas não cada semana na casa de um. Isso é uma guarda alternada, até um conteúdo para um outro vídeo. Tenho guarda compartilhada. Preciso consultar apenas sobre decisões importantes? Verdade. Nosso escritório ele recebe diariamente muitas dúvidas sobre que tipo de decisão eu preciso consultar a outra parte numa guarda compartilhada. Um exemplo: meu filho está passando o final de semana comigo e ele quer ir na casa de um coleguinha e eventualmente acaba dormindo por lá. Eu preciso consultar o pai nesse sentido? Não, porque isso é uma decisão
decisão que cabe àquele que está com a criança naquele momento. E é uma decisão que não vai lhe gerar consequências futuras, a longo prazo. Diferentemente de, por exemplo, uma mudança de escola, tirar de um curso e colocar em outro. Isso são decisões importantes que afetarão o futuro daquela criança. Então, o critério sempre é esse. É uma decisão que pode impactar no futuro do meu filho? Óbvio que aqui também fica a ressalva, né? O poder de fiscalização, né? As decisões conscientes sempre tem que ser a base de qualquer decisão que você vai tomar sobre a criança. Então, ainda que seja para ir na casa de um coleguinha, ele vai ficar sozinho? Tem um adulto por lá que vai fiscalizá-lo? Eu conheço essa família? Agora, tratando sobre a questão da convivência. A convivência é direito da criança? Sim, muitos pais acham, eu tenho direito de conviver. Sim, mas a criança tem um direito de conviver com a mãe e a família materna, com o pai e a família paterna. Então, diferente do que muitos pensam, não é direito do pai ou da mãe conviver com a criança, mas direito da própria criança conviver com seu pai, sua mãe e os seus respectivos núcleos familiares. A ausência de convivência pode gerar direito à indenização? Sim, é uma verdade. Isso é chamado de indenização por abandono afetivo. A criança, quando completa a sua maioridade, ou até mesmo quando ela já tem uma consciência do abandono que lhe ocorreu, ela pode sim entrar com uma ação judicial pedindo indenização contra aquele que a abandonou. Via de regra, essas situações, esse processo judicial é cabível quando a criança, né, ou o menor, ele consegue comprovar que em razão daquele abandono, ele sofreu um dano psicológico. Ele desenvolveu uma síndrome do abandono, ele desenvolveu uma depressão. O importante é que seja comprovado o dano que aquele abandono ocorreu, que aquele abandono causou na criança. Não há qualquer penalidade para aquele que não cumpre a convivência? Mito. Sim, isso é um mito, até porque houve um estabelecimento de convivência, seja através de um acordo judicial, uma audiência, uma sentença judicial, ela deve ser cumprida. Caso não esteja sendo cumprida, cabe o cumprimento de sentença para aplicação de multa, onde o juiz determina um valor para essa pessoa pagar cada vez que ela descumprir essa decisão judicial. Então, essas eram algumas das dúvidas que nós recebemos diariamente no nosso escritório. Escreva para nós aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Nos conte se alguma coisa daqui você acreditava era mito e você falava, eu acreditava nessa ideia que eles falam, que as pessoas trazem. Nos conte mais, queremos saber o que você acha. E se você tem mais alguma dúvida que gostaria que a gente tratasse nesse mesmo tipo de vídeo, também comente conosco. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para receber outros tipos de conteúdo relacionados a direito de família. Até o próximo vídeo.